Olá a todos, meu nome é Ronaldo Carreta e serei o seu professor neste tutorial de AutoCAD. Neste tutorial, vamos desenhar essa peça em duas dimensões utilizando os comandos de uma forma mais simples possível. O primeiro passo, vamos aumentar um pouco a nossa área de trabalho aqui e procurar trabalhar com os atalhos sempre que possível, tá? Então, aqui na Ribbon, nós podemos recolher os seus comandos somente a exibição das guias. Para isso, você vai clicar nessa setinha aqui no canto direito superior. Eu dou um clique, ele reduz a Ribbon, mais uma vez ele reduz mais um pouco e mais uma vez ele reduz ela somente as guias. Caso eu precise realmente acessar os comandos por ali, é só eu clicar na guia e os comandos vão ser exibidos temporariamente. Tirei o cursor, eles somem, tá? Outra situação que a gente pode fazer também é retirar a linha de comandos. Já aqui, essa opção Dynamic Input, ela aparece as opções ao lado do cursor, então na maioria das vezes nós não vamos precisar utilizar a linha de comandos. A linha de comandos a gente utiliza para visualizar informações, visualizar a sequência do comando. Então a partir do momento que você vai decorando a sequência do comando, você também não precisa deixar ela aqui. Para ocultá-la ou exibir novamente, você pode pressionar a combinação de teclas Ctrl mais o número 9. Então ele aparece aqui essa mensagem que vai fechar ela, né? Se você quer realmente fechar ela, eu vou dizer que sim. E aí, ó, nossa tela ficou bem grande agora, tá? Então vamos lá, vamos começar a criar os círculos desse nosso desenho. Então vou acessar o comando Circle através do atalho C e pressiono Enter para confirmar. Para que as opções da linha de comando apareçam ao lado do cursor, aqui abaixo na barra de status deve estar ativa a opção Dynamic Input, tá? Então, caso ela não esteja sendo exibida aqui, você pode clicar no botãozinho Customization e achar aqui a opção Dynamic Input, ok? Então, ativando ela, agora as informações aparecem ali ao lado do cursor. Então, ele pede para mim especificar o center point do círculo, então o centro do círculo. Vou dar um clique aqui e agora a sequência do comando Circle, né, já que não está aparecendo, quando eu movo o cursor, saio aqui das precisões, ó, ele exibe a sequência do comando, tá? Então só tem que tomar esse cuidado. Mas mesmo não exibindo, a sequência do comando é o centro e o raio. Então agora eu tenho que digitar o valor para o raio. Então eu vou fazer aqui esse raio de 20. Então eu vou digitar 20 e pressionar a tecla Enter para confirmar. Pressionando a tecla Enter novamente, que pode ser a barra de espaço também, você acessa o último comando utilizado. Neste caso, o comando Circle, opção Center Radius. Vou capturar agora o centro desse círculo para fazer o outro, já que todos os círculos aqui estão concêntricos, tá? Caso a opção de precisão Center Point não esteja exibindo aqui para você capturar no círculo, você deve ativar a opção OSNAP, localizada aqui na barra de status, também pode utilizar o atalho F3. E além dela estar ativada, a opção Center Point deve estar marcada. Então, para configurar o OSNAP, você clica com o botão direito sobre ele e aqui neste menu você marca as precisões que sempre que o comando solicitar um ponto, ele irá capturar no seu desenho. Então aqui eu deixo sempre essas padrões, eu não deixo todas marcadas porque vira uma confusão de pontos, tá? Então eu deixo Endpoint, Midpoint, Center, Quadrante, Intersection, as básicas eu deixo, tá? Ok? Então, estando marcadas essas opções, vai aparecer ali para você capturar. Então, eu levo o cursor na borda do círculo, levo até o Center Point, a hora que ele marcar, você dá um clique e agora eu vou digitar o segundo raio. O segundo raio é esse aqui de 40. Então, eu vou digitar 40 e pressionar Enter. Enter de novo para entrar no círculo, vou capturar o center point do círculo e agora eu vou fazer este terceiro raio aqui que representa a linha de centro, tá? Que ele vai ser uma referência para o nosso desenho. Então aqui está escrito que o raio é 51,2. A cota aparece com vírgula, mas você deve digitar as casas decimais no AutoCAD utilizando o ponto. Então 51,2. Pressiono Enter para confirmar. Enter novamente para entrar no Circle. Vou capturar o centro novamente aqui. E agora eu vou digitar o último raio, que é esse raio de 70. Então eu vou apenas digitar 70 e pressionar a tecla Enter. Eu cometi um erro aqui, vou fazer novamente. Cliquei no centro, 70
Enter. Muito bem. Agora vamos fazer esse detalhe interno aqui que tem o furo com um canalzinho de chaveta. Então, para isso, eu vou aumentar um pouquinho o zoom aqui do meu desenho. Agora, ele está marcando aqui, ó, que do final do círculo, tá, até o canal da chaveta, eu tenho 47 de distância. Então, como que eu posso fazer isso? Vou acessar o comando line, L Enter. Agora, eu precisaria encostar neste quadrante e projetar esse ponto a uma distância de 47, tá? Para que ele faça a projeção do ponto, você deve estar com outra opção ativa aqui, que fica ao lado do OSNAP, que é a Auto Snap, tá? Object Snap Track. Então, essa função, ela faz a projeção de um ponto em relação a um selecionado. Então, vou acessar o comando line, já que a minha opção Auto Snap está ativa, encosto neste quadrante aqui, projeto o cursor, eu não preciso clicar ali, digito 47 e pressiono a tecla Enter. Ok, você está vendo que eu comecei a linha no meio, então eu vou fazer a parte de cima. Eu vou fazer metade do canal da chaveta. Então, se está marcando ali que é 12 a largura total, a metade para cima é 6. Digito 6, pressiono a tecla Enter. Só mais um detalhe aqui, pessoal. Você viu que eu projetei, eu posicionei a linha em linha reta, né, na vertical, ou na horizontal, ou em ângulos pré-determinados. Essa função que marca essa precisão é a função polar, localizada também aqui na barra de status. Tá? Você pode usar tanto o polar quanto o orto também. Tá? Ambos dão a precisão nos eixos ortogonais. A diferença é que o polar ele dá a precisão também em ângulos pré-determinados, tá? Que você tem aqui com o botão direito já para você escolher, ou então ângulos ainda que você pode definir manualmente. Então eu gosto de utilizar o polar, deixo sempre marcado aqui para ele fazer a precisão de ângulos de 45 em 45 graus. E aí fica mais fácil de trabalhar, porque além dos eixos ortogonais, ele trabalha também nestes ângulos. Então agora coloquei para cima, digitei 6, Enter. Vou aumentar o zoom aqui, rolando a bolinha. Você viu que o cursor a linha não solta do cursor quando você utiliza as ferramentas de zoom. Vou levar até a intersecção. Tá vendo a importância de você deixar a intersecção marcada lá em OSNAP? Então, quando ele provocou a intersecção aqui, eu dou um clique para confirmar e pressiono ESC para sair. Como a parte de baixo é igual, então eu vou usar o comando Mirror, que cria uma cópia espelhada. Então, para isso, eu vou digitar MI, Enter. Você viu que em nenhum momento agora a gente precisou de linha de comando para ter referência, não precisamos de barra de ferramenta sendo exibida. Vou selecionar esses dois itens para espelhar, pressionar Enter para confirmar. Agora eu preciso clicar num ponto que é a metade da distância entre o desenho já pronto, tá? Então a metade da distância entre o desenho já pronto é um ponto aqui nessa linha. Vou dar um clique aqui. Agora, levando o eixo na horizontal, você cria o espelhamento para baixo. Levando o eixo na vertical, você cria o espelhamento para a esquerda, isso em relação a este desenho. Então, eu vou levar o eixo na horizontal, isso pode ser para qualquer lado, tá? E agora eu dou um clique para confirmar. Aí ele pergunta, você quer apagar o objeto de origem? O não é o padrão, tá? Porque geralmente é criada a cópia, então é só pressionar Enter para confirmar. Tá aí criada a cópia espelhada para baixo. Agora, para cortar essa parte do círculo aqui, entre as linhas da largura do canal da chaveta, nós vamos utilizar o comando Trim. Então você vai digitar TR, Enter, e pressionar mais uma vez o Enter para ele criar os cortes direto até a próxima intersecção. Vou levar o cursor sobre essa linha, dou um clique e fiz o corte, ok? Pressiono ESC para sair, vamos diminuir um pouquinho o zoom. Agora vamos trabalhar aqui nos dentes. Então, aqui eu posso ver, pessoal, que tem uma ligação do raio externo, do raio de 70 até o raio de 51.2. Então eu vou fazer essa linha primeiro para ter uma referência inicial. Então vou digitar o comando Line, L Enter, clico neste quadrante aqui e levo até este próximo quadrante, tá? Que no nosso desenho ele está representado com essa linha de centro traço ponto, ok? Agora eu vou criar cópias circulares dessa linha para podermos ter a linha reta aqui,
a base do dente, certo? E quantos itens que eu tenho que criar a cópia? Então vamos lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no total, tá? Como é possível contar, então a gente já pode usar esse recurso para configurar o comando de cópias circulares, que é o comando array, opção polar. Agora vamos acessar o comando array. Então vou digitar AR, Enter, para confirmar. Ele pede para que você selecione o objeto que você quer criar a cópia circular. Então eu vou selecionar essa linha e pressionar a tecla Enter para confirmar. Agora ele pergunta para mim qual que é o tipo de array que você quer usar, tá? Então eu vou escolher a opção polar. Agora o comando solicita o centro das cópias. Então, como é uma cópia circular, ela tem um centro. O centro é exatamente o centro da nossa peça aqui, que pode ser capturado a partir de qualquer círculo, já que eles estão concêntricos. Então, vou dar um clique aqui no centro. Agora, ó, apareceu já uma prévia das cópias, tá? Aqui na Ribbon, nós temos uma guia contextual que aparece quando a gente utiliza esse comando. Essa guia contextual ela aparece para alguns comandos, como por exemplo, os comandos de criação de texto, comandos para criação de achuras, entre outros. Então eu tenho que dar um clique aqui para mim ver a configuração que está o meu array. Então aqui no segundo painel, né, chamado itens, nós temos a quantidade de itens. A gente pode configurar ele utilizando 3 parâmetros, tá? 2 são suficientes para você ter o resultado. Então eu vou configurar o número de itens, que é 10. E o que mais informação que eu tenho? Eu tenho o ângulo entre os itens? Não tenho, tá? Eu tenho o preenchimento total desses itens, que vai ser ao redor de 360 graus. Você veja que configurando 2 campos, o terceiro fica uma consequência, tá? Ok? Então é isso, itens 10, ângulo de preenchimento 360, pressiono Enter para confirmar, ok? Então vou pressionar o Enter aqui, confirmou já as minhas cópias. Agora, nós vamos fazer essa distância aqui, ó, de 14,8, que ela vai dar aqui a largura deste dente, e aí nós vamos ter condição de fazer esse arco e depois criar a cópia circular desse arco também. Então vamos lá, vou utilizar o comando offset que cria cópias paralelas. Para isso eu vou digitar O e pressionar a tecla Enter. Digito a distância entre as cópias, 14,8, tá? O separador de casa decimal é ponto. Clico nessa linha, direciono a cópia, que é para baixo, e clico novamente. Ok, agora eu vou dar um zoom aqui, só para a gente poder trabalhar melhor neste detalhe. Então eu tenho aqui, ó, a largura do dente, agora eu preciso fazer a parte, o arco dele aqui, né, o outro lado do dente. Então para isso eu tenho que usar o comando arc e com algumas opções do comando arc, né? Então você olhando aqui o desenho, o que você tem de informação desse arco aqui? Vamos considerar que ele seja um arco, né? Não um círculo completo. Eu tenho que ele está ligado neste ponto, está ligado nesse outro ponto e tem um raio. Então a gente pode considerar que a gente tem 3 informações desse arco. Um início, tá? É um ponto conhecido, a gente tem esse ponto aqui. Um fim, este ponto aqui, que é exatamente essa intersecção da linha que a gente criou agora com o círculo, e temos o valor do raio. Expandindo aqui a guia Home, no painel Draw, nós temos várias opções de criação de arco, tá? Nós temos a opção aqui, ó, Start, End e Radius. Exatamente a opção que a gente precisa, um início, um fim e um raio. Então eu vou acessar a opção Start, End e Radius. Agora, ele pede exatamente nessa sequência, o Start e o End e depois o raio. Onde que é o início do nosso arco? O início do nosso arco, ele deve ser feito aqui neste ponto. Por quê? Porque o arco tem que ser criado no sentido anti-horário, tá? Então, quando você precisar criar o arco, o primeiro ponto dele você deve especificar de forma que o segundo fique no sentido anti-horário, senão ele vai ficar exatamente o contrário do que você quer, tá? Então, o primeiro ponto vai ser aqui. Agora ele pede para mim especificar o endpoint of arc, tá vendo ali ao lado do cursor? Então eu vou dar um clique nesta intersecção. Cuidado para não capturar o endpoint, capture a intersecção. Agora ele pede o
radius. Deixa eu mover um pouquinho o cursor aqui, ó. Specify radius of arc. Então agora eu vou digitar 80 e pressionar a tecla Enter. Muito bem, foi feito ali o nosso arco. Essa linha aqui eu posso apagar. Agora eu vou criar as cópias circulares deste arco aqui. Então são 10 também, né? As cópias ficam ao longo dos 360 graus e ao redor do ponto central da nossa peça. Então vou acessar novamente o comando Array, digitando AR e pressionando a tecla Enter. Seleciono o objeto que eu quero criar a cópia, este objeto, pressiono Enter. Agora eu vou escolher a opção Polar. Agora ele pede ali, ó, o centro das cópias. Então o centro das cópias é esse centro aqui. E aí ele já gera, né, uma prévia ali. Vamos expandir a guia contextual Array Creation. Nas versões mais antigas, agora eu não me recordo a partir de qual versão, saía um painel aqui, né? Você configurava o Array pelo painel. Tá? É importante vocês se acostumarem com a Ribbon, porque realmente eu sou um usuário de AutoCAD antigo, então eu passei por várias fases, mas eu adotei a Ribbon como sendo o meu painel de ferramentas, que eu utilizo mesmo. Não sinto falta nenhuma daquelas barras de ferramentas espalhadas pelo AutoCAD. Mas a maioria dos comandos eu utilizo via atalho, então não tem muito problema com isso, tá? Aqui, ó, em itens, vamos configurar 10 itens ao redor de 360 graus, ok? Essas são as informações que a gente tem. Vou pressionar Enter para confirmar, ele termina o comando. Agora fica fácil, ó. Essa linha aqui a gente pode apagar, nós não vamos criar a linha de centro. Agora, utilizando o comando Trim, TR Enter e depois mais um Enter, você efetua os cortes entre os dentes ali, tá? Apagando os segmentos que não fazem parte do desenho. Então agora fica simples. Vamos dizer que eu cortei um pedaço errado, ó, vou fazer um corte errado aqui. Nós temos a opção desfazer dentro do comando Trim. Você não precisa cancelar tudo e começar tudo de novo. Então é só você digitar o Enter, que ele retorna o último segmento cortado errado. E assim por diante, ele vai retornando sempre o último segmento errado, tá? Então eu faço o corte novamente e pressiono o ESC para sair após eu terminar. Tá aí, pessoal, desenhada a peça de uma forma simples, né, com algumas dicas essenciais aí para vocês poderem adotar para os seus futuros projetos. Então eu espero que vocês tenham gostado deste tutorial e nos vemos no próximo. Até lá!